Olá pessoal, sou Maurício Focuvais, cirurgião dentista, e nesse vídeo eu vou te explicar como acontecem as ulcerações nas aftas, mais especificamente como que a ferida se origina, como que a ferida aparece. Essa informação ela é muitíssimo importante para que você consiga se comunicar adequadamente com o seu paciente. Se você conseguir explicar isso para o paciente com clareza, e aí é claro, você vai ter que adaptar aqui a linguagem das explicações que eu vou dar para você, porque eu vou usar uma linguagem bastante técnica para cirurgiões dentistas, mas você fazendo essa adaptação, eu tenho certeza absoluta que o seu paciente vai acreditar muito mais em você, vai entender o processo que está acontecendo com ele e você vai ter a oportunidade de vincular esse paciente permanentemente para fazer os tratamentos dele. Mas antes de eu te explicar, eu quero te convidar para você se inscrever no canal, se inscrever na página do Facebook, no perfil do Instagram e no canal do YouTube, porque diariamente nós temos conteúdo de estômato sendo postado lá, a estômato aquela para quem está no mocho, sentado diariamente atendendo os pacientes e vai fazer essa prática de diagnóstico e tratamento das lesões bucais inserida no seu consultório, junto com a sua especialidade ou a sua área de atuação principal. Mas muito bem, vamos ver o que acontece. Primeiro eu preciso lembrar das células de defesa. E se você lembra lá da fórmula do hemograma, nós tínhamos neutrófilos, que era a primeira célula que fazia a defesa do organismo, os mais abundantes, e a segunda população celular era de linfócitos. Depois ainda existia basófilo, monócito e eosinófilo. Mas interessa, em particular, os linfócitos. É importante a gente lembrar que a causa específica do aparecimento das aftas, ela não é conhecida ainda. Se entende muito da patogenia do processo, há vários fatores associados, fatores nutricionais, fatores imunológicos, todos eles classificados como fatores predisponentes para o aparecimento da afta. Então, o gatilho para que essa sequência de eventos que nós vamos descrever agora, que vai acabar resultando no aparecimento da úlcera lá na mucosa, esse gatilho específico, que ele ainda é obscuro, que ele ainda não está bem determinado. Bom, a população de linfócitos, ela se divide basicamente em três grupos de linfócitos. Nós temos o linfócito aquele que é o assassino natural, que é a menor parte da quantidade total de linfócitos, por isso ele é chamado de killer. Nós temos o linfócito B, também conhecido por célula B, que é aquele que vai se diferenciar em plasmócito lá na resposta imunológica e vai ser responsável pela produção de anticorpos. E há um terceiro tipo, que então é chamada célula T, que vai também ter as suas subdivisões aqui. Na verdade, quando a gente fala de linfócitos, nós estamos falando de uma grande família celular que tem vários primos aí, várias ramificações. Muito bem, interessa então para o aparecimento da úlcera, no caso da afta, no caso da UAR, da úlcera aftosa recorrente, esse linfócito que é conhecido como linfócito T, porque é ele que vai fazer a agressão no epitélio. É também muito relevante nós lembrarmos que existem três manifestações clínicas para a afta. A afta menor, que é o processo que a gente está descrevendo aqui, a afta maior, também chamada de afta de Sutton, essa dura mais tempo e acaba deixando cicatriz na evolução do processo, durante o seu período de cicatrização. Mas nós também temos a afta herpetiforme, que são múltiplas vesículas pequenas intrabucais. Em todas essas situações, você considerando essas três manifestações clínicas da afta, você está obedecendo absolutamente a mesma patogenia, o mesmo processo biológico. Eu quero dizer com isso que não importa qual seja a manifestação que o seu paciente está fazendo, aquela que você está diagnosticando ou tratando, o mecanismo para que ela se desenvolva e para que ela aconteça
vai ser igual em todos os casos. Muito bem. A gente tem aqui, então, listadas já as células de defesa que estão envolvidas nesse processo, e aí, então, elas farão um reconhecimento equivocado, há um erro aqui, e por causa desse reconhecimento equivocado, é que elas vão agredir a mucosa, vão agredir o epitélio. Por isso que se diz, atualmente, no entendimento que se tem nesse momento, à luz do conhecimento atual, que a afta ela é uma doença autoimune porque ela é mediada pelas células do sistema imune. Bom, o próximo passo é fazer a relação disso com o epitélio. E aí nós precisamos lembrar da estrutura do epitélio. Então, o epitélio, na sua superfície, ele é linear e ele tem aquelas papilas que fazem o relacionamento do epitélio com o tecido conjuntivo. Lembrem-se que não há vasos dentro do tecido epitelial. O tecido que é vascularizado é o tecido conjuntivo e a nutrição do epitélio ele vai se dar por difusão. Mas um ponto extremamente interessante aqui é que o epitélio ele é formado por muitas camadas celulares, mas aquela camada que está em contato com o tecido conjuntivo é a camada mais inferior, é a chamada camada basal. Então, o epitélio tem assim uma aparência um pouco monótona, que lembra uma parede de azulejos, onde cada quadradinho desses aqui representa um ceratinócito, porque é assim que a gente chama as células epiteliais, de ceratinócitos. E aí, essa escalação, essa sequência de camadas aqui, ela vai se dar até lá à superfície. De maneira que, quando essa célula começa a se deslocar aqui no epitélio em direção à superfície, porque essa é a história natural da célula epitelial, ela vai ficando cada vez mais achatada, e se esse é um epitélio ceratinizado, ela vai cada vez se impregnando mais de ceratina no seu interior. Mas, detalhe importantíssimo, as aftas, elas não acontecem na mucosa ceratinizada. Tem uma exceção que é o dorso da língua. Mas não importa se ela é ceratinizada ou não, essa história da célula ir deslocando em direção à superfície para descamar, ela vai acontecer de qualquer maneira, e ela é independente do fato desse epitélio ser ceratinizado ou não. Então, essa camada aqui em contato com o tecido conjuntivo é a camada que nós chamamos de basal, porque forma a base, e é o compartimento genitor do epitélio. É aqui que vão acontecer as mitoses. Mas o interessante nesse caso em particular do aparecimento das úlceras da afta é que é essa área aqui que está em contato com o conjuntivo. E se é essa área que está em contato com o conjuntivo, é nessa camada aonde as células, tanto essas de defesa quanto as outras células constituintes normais do tecido conjuntivo, terão contato com o epitélio. E o que isso tem a ver com o aparecimento da afta? Bom, isso tem a ver porque quando o linfócito T vai fazer a agressão, e o linfócito então ele vai vir daqui, porque ele vem pela corrente circulatória, pelo tecido conjuntivo, em vermelho representado o núcleo desse linfócito, e aqui representado o citoplasma do linfócito. A proporção é um pouquinho diferente na relação de tamanho, mas quando esse linfócito vai fazer a agressão, essa agressão que é equivocada ao epitélio, essa agressão ela não vai acontecer na camada basal. Por que que isso acontece? É uma das tantas coisas referentes a aftas que nós não conseguimos explicar. Mas então, nós temos essa camada lá embaixo, que está em contato com o tecido conjuntivo, que é a camada basal. Nós temos aqui a camada descamativa, que são as células então que vão ir embora, que concluíram o seu ciclo vital. E nessa porção aqui do meio, nós temos a camada intermediária, também chamada de camada espinhosa, do epitélio. E é nessa camada intermediária aqui que esse linfócito T vai acabar fazendo a agressão.
essa agressão acontece aqui com a destruição dessas células aqui da camada intermediária ou da camada espinhosa. É claro que não é um único linfócito fazendo essa agressão, haverá alguns linfócitos envolvidos pontualmente. Veja como as coisas são interessantes. Você tem toda uma extensão aqui do tecido epitelial. Isso poderia estar acontecendo em qualquer lugar, ou em múltiplos lugares simultaneamente, e às vezes até acontece de você ter episódios de afta nos seus pacientes, que eles são tão intensos que isso sim está acontecendo em múltiplos pontos simultaneamente. Mas isso não é a regra. Na maioria das vezes não é assim que acontece. Na maioria das vezes, as crises de afta é uma lesão, duas, três. Dificilmente os episódios são muito intensos. E aí, por alguma razão qualquer muito específica que nós não entendemos ainda, essa agressão do linfócito, que é uma célula então de defesa, ela vai acontecer nessa camada intermediária do epitélio aqui, vai destruir as células aqui da camada intermediária, e é claro que se você destrói a camada intermediária, tudo que estará em direção à superfície também vai ser desestruturado. E sobra então aqui uma fina camada, que é a camada basal, que acaba então resultando na ulceração. Como isso se dá de forma pontual, você acaba tendo aquela situação que você vinha com a continuidade do epitélio, e aí ele simplesmente vai estar rompido, e você vai ter a exposição do tecido conjuntivo diretamente lá. E é por isso que, se você pegar essa descrição num livro de patologia, você vai encontrar descrito lá que as aftas ela tem um aspecto crateriforme, porque no momento que você tem uma destruição em bloco de uma determinada área, aquilo lembra uma cratera, claro que uma cratera muito pequenininha, isso aqui vai ter no máximo meio centímetro de diâmetro, mas o suficiente para que clinicamente se perceba essa configuração. E no fundo, você terá a lise do colágeno, a lise da fibrina aqui, que vai resultar naquele aspecto amarelado. Mesmo com a evolução do processo, depois que a afta já está cicatrizando, você não vai ter a formação de crosta dentro da boca, obviamente, por causa da saliva. O ambiente é extremamente úmido, e aí você não tem, se fosse em pele, certamente haveria a formação de crosta aqui no final, ou na evolução desse processo cicatricial. Então, se isso fosse para ser explicado de uma maneira simples, para o leigo entender e não para o cirurgião dentista, a maneira mais simples ou mais adequada que nos parece de explicar esse processo, porque quando você explica esse processo, você também consegue justificar as formas de tratamento que você está propondo para o paciente. Se o paciente entender o que está acontecendo, você terá muito mais chance de ter adesão ao tratamento. E aí vem aquela história assim, mas precisa tratar afta? Claro que precisa. Ao invés desse paciente passar por um processo que pode levar até 2 semanas, extremamente doloroso, você faz esses atendimentos no seu consultório, abrevia o processo e tira a dor antes. Então, a maneira mais simples de você explicar isso é explicar que as células de defesa do sangue, a famosa série branca, tem uma delas que faz um reconhecimento errado, equivocado, e agride a porção do meio da mucosa. E aí abre essa ferida ali na porção do meio. E por que isso ocorre? Bom, aí, conforme a gente conversou no início desse papo, são muitos fatores predisponentes. Há uma influência do sistema imunológico, a influência de antígenos pontuais. Muitos pacientes referem que quando eles comem determinado alimento, a afta aparece. E por isso as pessoas acham que essas ulcerações vêm do estômago. Não tem nada a ver. A ulceração acontece na boca porque esse antígeno daquele alimento, esse antígeno entra em contato com a mucosa, e esse contato aqui, local, é capaz então de desencadear o ataque, ou ser o gatilho, para que os linfócitos novamente façam esse reconhecimento equivocado e novamente resulte no aparecimento das ulcerações, no aparecimento das feridas.
Sou Maurício Focuvais, cirurgião dentista. Quero te convidar mais uma vez para curtir os nossos canais YouTube, Facebook, Instagram, se inscrever nas nossas páginas. Nessa aula a gente revisou como acontece o aparecimento das ulcerações nas aftas menores, maiores e epitiformes, porque todas elas obedecem à mesma patogenia.